Boa tarde a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Lúcio, como vocês já sabem, me conhecem lá, ou passaram a me conhecer agora no Instagram, e a gente trouxe essa proposta aí de estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Um livro cheio de símbolos, para alguns muito misterioso, mas é um livro necessário para nós nesses últimos dias em que estamos vivendo. Está aqui comigo a Sheila, que é a minha esposa, e ela juntamente comigo estará transmitindo aí a mensagem do Apocalipse durante as nossas aulas. A nossa proposta é um capítulo de cada vez, em cada estudo, então o Apocalipse tem 22 capítulos, e nós teremos aí então 22 estudos numa jornada a descobrir aí sobre as profecias do Apocalipse. Está aqui conosco também o Alessandro, nosso amigo é daqui, da cidade onde nós moramos, de Patrocínio, Minas Gerais. Há também o Wesley Cardoso, também da nossa cidade aqui de Patrocínio, Minas Gerais. E temos aqui dois outros convidados. Se vocês quiserem se apresentar, só abrir o áudio aí e falar. Meu nome é Maria Eliane. Mariliane, seja bem-vinda. Obrigado. Tem um outro convidado aqui, o nome que aparece para mim é Ismael. Olá, boa tarde, Ismael Mendes. Boa tarde, Ismael. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui participando conosco. Obrigado. Bom, eu fiz uma pergunta a todas as pessoas que disseram que gostaria de participar do curso, se já tinham lido o Apocalipse alguma vez, e algumas pessoas me responderam que não, nunca leram, outros leram pequenas partes, outros que leu, mas no início parecia um livro muito complicado, difícil de entender. Porém, quando a gente vem para a Bíblia, para um estudo detalhado, capítulo por capítulo, é sim um livro de linguagem simbólica, mas não é misterioso como alguns querem ensinar. Não é um livro que não pode ser compreendido. A gente percebe que é um livro que, pelo poder de Deus, a gente tem a compreensão, e essa compreensão ela vai guiar as nossas vidas para uma mensagem que é tão importante nos tempos que nós estamos vivendo. Antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria de pedir a Sheila que fizesse uma oração. Sheila, o áudio tá sem áudio. Não estamos escutando sua oração. Desculpa. Verdade. Então vamos começar, oremos. Obrigado, Alessandro. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, a ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, por nos conceder, ó Deus, a oportunidade e o privilégio de podermos abrir a tua palavra para estudá-la. Mas por nós mesmos, ó Deus, é impossível adquirirmos a compreensão necessária. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo, neste momento, segundo a tua palavra, ele é o nosso professor, e que de fato ele possa, neste momento, nos ensinar, nos auxiliar na compreensão do estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Normalmente, quando acontece uma catástrofe, e se você acompanha aí os jornais, ali o apresentador do telejornal, ou mesmo o repórter que está trazendo aquela notícia, costuma dizer, às vezes, depois de um terremoto, de excesso de chuvas, como acontece aqui no nosso país de vez em quando, as pessoas dizem assim, o apocalipse aconteceu aqui. Isso porque os filmes de Hollywood retratam sempre o apocalipse como uma tragédia, né? Como algo de destruição, como o fim do mundo, como algo que só vai trazer destruição.
E essa é a imagem que muitas pessoas têm do Apocalipse. Essa é a visão que muitas pessoas têm do Apocalipse. Destruição, nada mais do que isso. Porém, a palavra de Deus, se você tiver com a sua Bíblia, aí você pode deixar ela aberta no livro de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o próprio livro de Apocalipse começa falando que este livro é uma revelação, e uma revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse, ele revela não só os acontecimentos finais da história deste mundo, tem esse objetivo, a gente vai ver na sequência de cada capítulo, que o Apocalipse revela acontecimentos finais. Sabia que, por exemplo, a Casa Branca dos Estados Unidos está no livro de Apocalipse? A Grécia está no livro de Apocalipse? Uma curiosidade agora recente, né, a eleição do novo Papa, um Papa norte-americano, está no livro de Apocalipse. Então, tudo isso são acontecimentos desde os dias de João até nós hoje, que estão aí no Apocalipse, mas o Apocalipse ele vai revelar principalmente Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A pessoa de Jesus Cristo, Jesus como Salvador, Jesus como intercessor, Jesus como sumo sacerdote. Essa é a revelação que nós temos no livro de Apocalipse sobre Jesus. A Sheila pediu a palavra. Com relação à compreensão do livro, né, nós estamos vendo aqui que realmente é a revelação do Senhor, mas esse livro nós vamos poder compreendê-lo melhor a partir também de outros livros da Bíblia. Apocalipse, a Bíblia por si só, ela se explica. Nós temos vários livros seculares, né, que podem trazer informações, mas uma coisa importante para se colocar em mente quando se estuda o Apocalipse é que as profecias, elas se revelam também através da história. No caso de Apocalipse, o livro de Daniel, que são os livros mais comumente conhecidos como livros proféticos, nós temos outros na Bíblia, mas eles existem pelo menos 3 linhas de estudo sobre essa questão dos livros proféticos e também da questão, né, do que aconteceu, de como se revelará, né? Não seria, a palavra fugiu aqui à mente, mas é interessante compreender que existem pelo menos 3 linhas de pensamento com relação às profecias. Ou elas aconteceram no passado, elas já se cumpriram no passado, não tem mais importância hoje, né, que é a teoria preterista, tem a futurista, tudo isso só vai acontecer no futuro distante, mas também tem a linha historicista, que é a que nós, adventistas, é a que nós realmente aceitamos. Por quê? Porque as profecias, e nós vamos ver ao longo do estudo, é que as profecias, elas se cumprem através da história. Um meio de Deus agir é um meio através da história. E para entender um pouco a linguagem do Apocalipse, nós vamos também recorrer a outros livros da Bíblia, como Salmos, Hebreus, Daniel, ele caminha junto com o Apocalipse, também o livro de Isaías. Então, vai ter muitos símbolos que nós só vamos compreender mais plenamente à luz dos livros da Bíblia, à luz do Antigo Testamento e também alguns livros do Novo Testamento, como Hebreus também. Então, é importante nós compreendermos que é uma revelação e que ela é progressiva. Começa no capítulo 1 e o ápice, né, o desfecho no capítulo 22, mas é interessante nós levarmos em consideração que é algo progressivo. A cada estudo é progressivo, mas ele também é cumulativo, ou seja, cada passagem,
Cada capítulo está relacionado um ao outro, um vai ligando ao outro, é como se fosse uma coxa de retalhos. Você vai construindo essa coxa aos poucos. Cada recorte, cada agulhada, você vai construindo a coxa. E assim acontece também com o livro de Apocalipse, capítulo a capítulo. É necessário, então, assim, aqueles que não têm um conhecimento mais profundo, se tiver uma caneta, estiver sempre com a Bíblia em mãos, é interessante. Por quê? Porque vai ser necessário ler alguns outros versículos de outros livros da Bíblia para que nós tenhamos a plena compreensão do que se trata o livro do Apocalipse. Tudo bem, se vocês quiserem participar, pode levantar a mão aí, pode fazer uma pergunta, alguma dúvida, pode fazer durante a nossa aula. Por que nós devemos, é uma pergunta que eu faço a vocês agora, por que nós devemos estudar o livro do Apocalipse? Eu comecei no início falando um pouquinho aí, mas eu gostaria de ouvir vocês aí, se alguém quiser participar nesse momento, por que devemos estudar o livro do Apocalipse? O que motivou a fazer esse estudo agora? Lúcio, eu creio que estudar as profecias, primeiro porque se está na Bíblia, é porque Deus entende que essas informações que estão lá contidas é para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa salvação. Então, se está na Bíblia, é porque Deus tem um interesse que essa informação chegasse até nós. E através das profecias de Daniel, nós podemos olhar no futuro com esperança, diante de tantas calamidades, rumores de guerra, fome, epidemias, e muitas pessoas preocupadas como que terminará o mundo. Nas profecias, a gente consegue olhar, ver que essas coisas irão acontecer, mas ter esperança, porque Deus está no seu trono e Ele, de alguma maneira, no final, Ele irá salvar os seus filhos. Amém. Obrigado, Wesley, pela colaboração. Mais alguém quer comentar por que estudarmos o livro do Apocalipse? Meu nome é Renalice, está ouvindo? Boa tarde. Estamos ouvindo, Renalice, boa tarde. Bom, para mim é importante estudar o livro de Apocalipse, porque são acontecimentos futuros que foram revelados no passado, né? E no mundo que nós vivemos hoje, está bem claro, né? O cumprimento das profecias. E o livro do Apocalipse, ele vai nos trazer uma revelação que a gente não vai ficar enganada, né? Porque vai ter muitos enganos, né? E Deus aí, ele revelou a João esse livro para que a gente viesse a não cair nos enganos satânicos, né? E por isso que ele é um livro, assim, muito importante. Seria necessário que todo mundo estudasse esse livro, porque a gente está vendo ele está bem perto dos acontecimentos desse livro se cumprindo no mundo que nós estamos. Exatamente, obrigado, Renalice, pela colaboração. Quando a gente pega aí, se eu volte a Bíblia aí, se você tiver com ela aberta em Apocalipse 1, verso 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O livro de Apocalipse, esses versículos, ele traz uma tríplice bênção. Traz bênção para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então, é claro que, no contexto aqui, quando ele é escrito, o acesso à Bíblia
não é o acesso como nós temos hoje, né? Todo mundo tem mais de uma Bíblia em casa, temos Bíblia no celular, temos Bíblia no computador, então o acesso à Bíblia hoje para nós é facilitado. No contexto aqui da época, havia só o rolo lá de pergaminho, que apenas uma pessoa tinha acesso, né, que lia, podia ler para a congregação, para as pessoas que estavam ali no templo para adorar a Deus. Então era bem-aventurado quem lia, bem-aventurado quem ouvia e bem-aventurado quem guarda. Então essa tríplice bênção, ela está para nós hoje, para todos nós hoje. É preciso ler, é preciso ouvir, é preciso guardar. E nós estamos fazendo isso nessa tarde aqui, ao dividirmos com vocês esse capítulo do Apocalipse. Estamos lendo, estamos ouvindo, e o fundamental, tanto no Apocalipse como em toda a Bíblia, é nós assimilarmos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos em nosso interior e praticarmos, que é o guardar. A Bíblia toda, em toda ela é útil para nós, né? Toda ela é inspirada por Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Cada versículo vai nos levar a uma ação, a um chamado para nós agirmos. Porém, a verdade de Deus, ela é progressiva, Deus vai nos dando, revelando conhecimento à medida que a gente se aproxima dele, que a gente busca o conhecimento da palavra dele. E isso vai acontecer aqui no Apocalipse também. À medida que a gente estuda, a gente vai ganhando mais conhecimento. Mas se esse conhecimento que eu tenho inicial, se ele não for praticado, se ele não for vivido na minha vida, ele vai fazer pouco efeito. E pode ocorrer de eu não ter acesso, de eu não conseguir novas verdades, porque eu não estou praticando, porque eu não estou vivendo as primeiras verdades que eu aprendi, seja de qualquer outro livro da Bíblia e também do Apocalipse. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e cada verso, cada parte dela, ao lermos, ao assimilarmos, ao compreender, ela deve nos levar a uma ação prática. E qual ação prática? De cumprir aquilo que aquele versículo está nos chamando a cumprir, né? De obedecer o que aquele capítulo está nos chamando. Eu li, eu não concordo com isso aqui. Eu li, mas eu não entendi, então eu preciso reler, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus para que Ele me dê a compreensão desse versículo. Então, o Apocalipse, ele tem uma linguagem simbólica, textos difíceis, capítulos difíceis, a gente vai chegar lá, como, por exemplo, o capítulo 13, mas o Espírito Santo, quando nós nos colocarmos dispostos a ouvir essas mensagens, a compreendê-las, o Espírito Santo vai abrir nossa mente, nós vamos entender, e se nós estivermos desejosos de praticar as verdades que estamos aprendendo, ele vai cada vez mais nos revelar mais e mais. Mas o livro do Apocalipse, ele traz também ele traz para nós uma mensagem de urgência. Quando nós acabamos de ler aqui no verso 3, aí do capítulo 1, ele diz assim: pois o tempo está próximo. Em vários momentos nós vamos ver expressão similar. Lá pelo capítulo 22, Jesus diz: eis que cedo venho, e venho sem demora. Então nós vamos encontrar essa mensagem de urgência no livro do Apocalipse, que todo o contexto do livro traz para nós, devido ao Maria Alice, Reina Alice comentou um pouco sobre isso aí, devido o tempo em que nós estamos vivendo. De acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias, nós cremos que Jesus está muito próximo de voltar, que Jesus está às portas. Quando a gente pega lá Mateus 24, quando os discípulos pediram, quando Jesus começa falando ali da destruição de Jerusalém, e os discípulos pediram a Jesus um sinal, quando é que vai acontecer essas coisas? Jesus começa falando da destruição de Jerusalém e vai para o tempo do fim, para os nossos dias hoje. E de acordo com Mateus 24,
os sinais ali preditos por Jesus, de guerras, rumores de guerras, terremotos, ganância, violência, corrupção, falsos profetas, isso tem se intensificado cada vez mais. Isso tem se tornado mais constante a cada dia. E aí a gente olha para o livro de Apocalipse e a gente vê que realmente Jesus está próximo de voltar. O cedo dele, eis que venho sem demora, eis que logo vem, está muito próximo de ser concretizado. E então nós precisamos estudar essas profecias, para a gente não ser enganado, para a gente conhecer os últimos acontecimentos da história desse mundo. O livro do Apocalipse, ele vai falar sobre falsos profetas também, ele vai falar sobre bestas, ele vai falar sobre os cavaleiros, e muitas pessoas querem, às vezes, apenas um aspecto desse. Não, eu quero, sabe que negócio de primeira besta, segunda besta, aí os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porém, o nosso desejo maior deve ser conhecer aquele a quem o Apocalipse revela, que é Jesus Cristo. Ele revela a obra de Jesus Cristo e os acontecimentos finais da história deste mundo. Quando Jesus dá essa visão a João, ele diz para João assim, as coisas que estão acontecendo, as que estão prestes a acontecer e as que vão acontecer no futuro. Para João, quando Jesus o revela, é um livro que agora ele está aberto. Um livro que não está mais selado como o livro de Daniel, que era para os últimos dias, mas um livro agora aberto, cheio de símbolos. Claro, que a gente vai compreendê-los, vai estudá-los capítulo a capítulo, mas, porém, um livro totalmente compreensível, que nós podemos compreendê-lo, e nós podemos entendê-lo, e vamos ver que essa mensagem, ela é extremamente necessária para os dias que nós estamos vivendo. Por isso que eu e você precisamos estudar o Apocalipse. Por isso que eu trouxe essa proposta lá no meu Instagram, no meu Facebook, de levar esse conhecimento às pessoas. Isso me ajuda, porque colabora comigo para a minha compreensão, para o meu crescimento, e eu posso também ajudar outras pessoas. A gente vai ver capítulo a capítulo como as coisas previstas pelo Apocalipse têm acontecido, e algumas agora com um passo acelerado, né, que o livro do Apocalipse traz aí o passo da urgência. Sheila, gostaria de... Não? Então vamos ler o verso 2 aí do capítulo 3, do capítulo 1. Diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Então, o Apocalipse, ele é uma revelação de Deus Pai para Jesus. Jesus, ele agora se revela, ele revela essa autorrevelação para João, e aí ele vai dizer aqui, a partir do verso 4, que João escrevesse esta revelação que ele estava dando, que era a revelação de Jesus e sobre os acontecimentos finais, às 7 igrejas. E a gente vai ver, em 2 estudos, os próximos 2, do capítulo 2 e o capítulo 3, as cartas que João escreve às 7 igrejas, com mensagens importantes, mensagens para cada uma delas. Algumas têm um puxão de orelha, algumas têm uma mensagem de incentivo, têm uma mensagem de conforto, e essas 7 igrejas, elas representam 7 períodos da história, que vêm desde os dias de João até os nossos dias hoje. Pelo estudar dessas profecias em conjunto do livro de Daniel com o livro de Apocalipse, nós entendemos que nós estamos vivendo o período da última igreja, da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, a gente vai falar detalhado nos próximos 2 estudos sobre a mensagem a essas 7 igrejas, a importância de cada uma delas para a sua época e principalmente para os nossos dias hoje. Sheila?
Só voltando aqui um pouco nesse versículo 2, porque você coloca aqui o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Na verdade, Apocalipse como um todo, e especialmente esse capítulo aqui que nós estamos estudando agora, ele vem falando sobre Jesus, a revelação do livro é relacionado a Jesus e a sua função como Salvador. O que ele fez e o que ele ainda continua fazendo para a salvação de toda a humanidade, ou seja, de todos aqueles que fazem parte da humanidade, mas que aceitam a salvação em Cristo Jesus. Então, o livro ele vem trazendo justamente isso, a ação, a atuação de Jesus. E agora ele coloca Jesus, não traz Jesus como os evangelhos trazem, como um homem de dores, como um homem que veio para salvar, veio para morrer, como aquele que curou, que salvou, aquele que ressuscitou, mas o Apocalipse ele vem trazendo Jesus agora de uma forma diferente, não como um homem, como um Deus homem, mas agora ele traz Jesus como um Deus glorificado, como de fato ele é, como um soberano, como aquele que é capaz de criar, aquele que é capaz de recriar e de fazer novas todas as coisas. E aqui agora nós já vamos ter um vislumbre desse Jesus, Deus, aquele que é o soberano, é tanto que aqui no verso 5 ele diz assim, o soberano dos reis da terra. E é esse Jesus que nós vamos agora conhecer e a sua ação e a atuação em todas as atividades no mundo, desde o que originou, desde que o mundo foi criado, e até os últimos momentos da história deste mundo. Obrigado, Sheila. João, ele é um dos discípulos de Jesus que tem uma morte natural, se é que nós podemos dizer assim, porque os outros discípulos morreram de forma trágica, alguns foram crucificados, foram apedrejados, e João, a princípio, era para ter uma morte nesse nível também, né? Porque, segundo a tradição, ele foi lançado num tacho de óleo fervente e era para ser morto ali. E João sobrevive a esse fato, e ele é levado, ele é isolado na ilha de Patmos. Na época, a ilha de Patmos era uma prisão. Ia para lá os piores prisioneiros. E eles, como forma de se livrar de João, João é levado lá para a ilha de Patmos para viver ali de forma solitária, isolada. E eu fico pensando aqui qual a imagem que João tinha de Jesus. Alguém entrando aqui agora. Qual a imagem que João tinha na sua mente de Jesus ali na ilha de Patmos? Provavelmente, a imagem que João tinha de Jesus ali, das últimas imagens que ele tinha de Jesus na ilha de Patmos, era de Jesus crucificado na cruz de Calvário, talvez com o rosto ensanguentado, uma coroa de espinhos na cabeça, ali vendo o sofrimento de Jesus, e João, ele agora vai ter uma visão do trono de Deus. E a Bíblia, ela é interessante, e a forma como Jesus, ele trata as pessoas, a forma como ele nos chama para fazer parte da missão. João, ele era um dos 3 principais discípulos de Jesus. Aliás, era um dos 12, mas estava ali no grupo de 3, que era João, Tiago e Pedro, né? Normalmente, esses 3 discípulos, eles eram chamados por Jesus. Foi lá no Monte da Transfiguração, foi em alguns momentos, Jesus chamava os 3 à parte. Ali nos momentos finais, ali que antecedia o Calvário, o momento de Jesus ir para a cruz, Jesus os chama aos 3 para ir orar com ele. João, quando Jesus é crucificado, ele é o único que se apresenta ali, próximo de Jesus, os outros discípulos dispersaram.
é aquele que Jesus fala para ele, ó, eis aí a sua mãe, falando em relação a Maria, mãe de Jesus, toma conta dela, cuida dela. E João, eu digo isso como um prêmio, né? João recebe um prêmio agora por esse relacionamento que ele tinha com Jesus, né? Um relacionamento próximo com Jesus, um relacionamento ligado a Jesus. João, eu digo que ele recebe um prêmio que é o Apocalipse, né? A revelação do Apocalipse. Ele, então, é agora um prisioneiro isolado na ilha de Patmos, e quando ele tem essa visão, nós vamos ler aqui agora no capítulo 1, quando João tem essa visão, sabe quanto tempo que ele não via Jesus? Pelo menos 65 anos. Provavelmente, como eu disse, a imagem que ele tinha de Jesus era Cristo na cruz. Talvez o rosto ensanguentado, a coroa de espinhos, o sofrimento, e ele agora ele vai ser... ele recebe aí, eu posso dizer assim, esse benefício, né, de ser o portador dessas revelações tão importantes para o mundo. Jesus confia em João essa missão, né, de revelar os acontecimentos finais da história deste mundo. Só pegar... Lúcio, Oi. eu posso fazer um comentário? Pode sim, Wesley. É que João estava preso, como você colocou muito bem, não é porque ele cometeu um crime, porque ele roubou, porque ele assassinou alguém, fez alguma coisa contra a lei. Ele estava ali por causa de uma perseguição religiosa que se levantou com aqueles que ensinavam a doutrina verdadeira de Jesus Cristo. E no Apocalipse, a gente vai ver que isso, em algum momento, voltará a acontecer também. Um momento de perseguição religiosa contra aqueles que são fiéis a Deus e a sua vontade. Exatamente. Obrigado, Wesley, pela colaboração. Então, Mas aqui no... tem um, e é justamente isso, por isso é que o livro de Apocalipse ele é escrito em símbolos, para que ele não fosse confiscado pelo governo, por aqueles que estavam perseguindo os filhos de Deus, aqueles que acreditavam, né, em Jesus Cristo. Muito bem. Então, se você tiver com a Bíblia aí, pega ela agora, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio de candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingidos, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes aos de bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz com voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Que maravilha, né? João, então, que tinha em mente ali a imagem, pela última vez contemplado Jesus na cruz do Calvário, um rosto ensanguentado, uma cena de dor. Agora ele tem a imagem de um Cristo vitorioso. Ele tem a imagem agora de Jesus, do Jesus vencedor, sentado no seu trono. E ele contempla agora
o Jesus vitorioso. Contempla agora a glória de Jesus. Contempla agora Jesus em seu poder supremo como Deus ressuscitado. Essa é agora a visão que João tem. Por isso que eu digo que foi um privilégio para João, pelo relacionamento que ele desenvolveu com Jesus ao longo do ministério de Jesus, que ele permitiu ser transformado por Jesus. João, a Bíblia falando dele e do seu irmão, diz que eles eram filhos de trovão, né? Tinha um temperamento muito forte, né? Vocês devem se lembrar do episódio quando ele estava numa aldeia com Jesus pregando a mensagem, Jesus pediu hospedagem e negaram, e ele falou, manda a gente tocar fogo em tudo aqui, acabar com isso aí. Mas João, ele permite ao longo da sua caminhada com Cristo ser transformado, né? E ele vai sair do seu nome de filho do trovão para o discípulo amado. É assim que termina a fase de João, né? Do filho do trovão, de um homem explosivo, temperamento forte, para o discípulo amado. E ele agora recebe esse privilégio. Um privilégio, porém, uma responsabilidade imensa. Ele contempla, ele tem a visão de Jesus Cristo ressuscitado, Jesus no seu trono, e Jesus, então, agora diz para ele, escreve as coisas que são, as que estão acontecendo e as que hão de acontecer. Então, as coisas que estavam acontecendo ali, desde os dias de João até os nossos dias hoje, os últimos dias que acreditamos que sim. Então, João tinha na sua mão agora uma responsabilidade muito grande, né? Escrever a visão, escrever os acontecimentos da história deste mundo. E ele assim o faz, que é o livro do Apocalipse que nós temos hoje, que é a mensagem do Apocalipse que eu e você temos acesso hoje, da palavra de Deus, que está aí na Bíblia, e que é fundamental para nós, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Compreender as profecias, para não sermos enganados. Lá em Mateus 24, Jesus disse, vai surgir falsos profetas, e vai realmente surgir falsos profetas. E a gente tem visto que eles têm se intensificado cada vez mais. Um outro detalhe é que do outro lado do conflito está Satanás, procurando enganar, procurando dificultar que as pessoas tenham acesso a esse livro, trazendo falsas mensagens, trazendo falsas verdades, trazendo coisas que são contrárias aos princípios da Bíblia, e dizendo a muitos, não, você não precisa cumprir a Bíblia, você não precisa guardar a Bíblia. E é interessante como as pessoas, elas às vezes acreditam no erro, acreditam numa falsa verdade e desprezam o que a Bíblia ensina, desprezam o que a Bíblia diz. Porém, este livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, é um livro para ser estudado, é um livro revelado a nós hoje por Deus, para conhecermos exatamente sobre a situação do mundo atual e nos prepararmos para o grande dia da volta de Jesus. Há uma frase que ela é atribuída a Billy Graham, grande evangelista Billy Graham, ele diz assim, eu não me preocupo com o futuro, não tenho que temer o futuro, porque eu li a última página da Bíblia, e lá diz que tudo vai acabar bem. A última página da Bíblia, ele se refere a Apocalipse capítulo 22, né, onde nós encontramos lá a certeza da volta de Jesus, o cedo vem, o sem demora, onde ele vem resgatar aqueles que o aceitaram como seu salvador pessoal, aqueles que confiaram na mensagem aqui do Apocalipse, acreditaram nesta mensagem preciosa e estão dispostos a viver por ela. É uma mensagem, às vezes, pesada. É uma mensagem que exigiu a vida de muitos líderes, e alguns se tornaram mártires para cumprir essa mensagem, para ela ser preservada, para ela estar aqui em nós hoje. E que nos últimos dias isso vai acontecer, como lembrou aqui o Wesley. A Sheila está ali com a mão levantada.
É, eu posso fazer algumas pontuações aqui? Sim. É porque a gente está estudando o Apocalipse e nós estamos falando de alguns símbolos e o pessoal está aí ouvindo e na leitura que foi feita, né, falou de alguns símbolos. Alguns desses aqui já estão revelados, inclusive no verso 20, né, que fala sobre as sete candeeiros, as sete estrelas, né? E esses sete estrelas são os anjos, né, os representantes, aqueles que iriam levar essa mensagem da palavra do Senhor. Mas aqui interessante também é que ele fala que João viu Jesus, né, entre os sete candeeiros. Esses sete candeeiros está relacionado justamente às sete igrejas que nós estudaremos mais à frente. Que são sete, na verdade, existia muito mais de sete igrejas no período de João. Mas a questão é que essas sete igrejas Jesus escolheu, né, e é possível que essas igrejas tenham sido escolhidas também pelo fato de que essas igrejas, e como nós vamos estudar mais detalhadamente, essas sete igrejas representam sete períodos na história, sete situações em que o povo de Deus se encontrava, né? Então, são sete, ao longo dos séculos, as igrejas, nós vamos ver que a profecia se cumpre na história, e essas igrejas elas estão relacionadas a determinados séculos, com determinados governos, e essas igrejas elas têm um papel espiritual, que tem relação com os tempos em que o profeta vivia, desde da igreja de Éfeso até os últimos dias que a igreja, né, de Laodiceia. E aqui é interessante que Jesus ele anda no meio dos sete candeeiros. E esses candeeiros está dizendo assim, que a luz do Senhor Jesus brilha na igreja. Ou seja, as igrejas, as pessoas que frequentam, têm que ser a luz do Senhor Jesus. E ele diz, né, como ele anda no meio dos candeeiros, ele está dizendo, né, as palavras de Mateus 28, 20, Mateus 28, 20, que ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa aqui é a promessa e a certeza de que ele está nos dando. E aqui também ele fala, né, sobre o ancião de dias. Essa passagem aqui está relacionada com Daniel 7:9, né, quando são postos os tronos, e aqui ele fala do ancião de dias, e são as mesmas características do ancião de dias, de Daniel 7:9, que é o próprio Deus, está se referindo ao próprio Deus. Quando aqui no capítulo, no versículo 4, ele diz assim, e há de vir da parte dos sete espíritos. Isso aqui não são espíritos aleatórios, aqui está relacionado ao Espírito Santo. E é interessante que já desde o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, nós podemos contemplar o Espírito Santo, Deus o Pai e Jesus, todos na atuação salvífica do ser humano. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para o final da aula. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alguma colaboração com relação ao estudo aí do capítulo 1? Alessandro, alguma dúvida? Ismael? Alice? Assim, qual a preocupação assim que Jesus teve de falar com João, né? Mandar João escrever essa mensagem, né? E eu tenho assim a dúvida dessas igrejas, né? E as igrejas, ele acho que lá na frente vai fazer os comentários, né? É porque como era que essas igrejas viviam na época de João, né? E foi passada para passar para Esmina, Laodiceia. Então, tem essas sete igrejas, né?
E aí, não sei se vocês vão falar qual foi a preocupação que Jesus teve de que João levasse também essa mensagem às 7 igrejas. Como se essas 7 igrejas são atualmente atualmente a nós. Muito bem, Maria Reina Alice. Você vai precisar voltar domingo que vem, tá? A gente começa falando aí das 7 igrejas, no capítulo que vem, no segundo capítulo, e a gente vai ver que ela está, assim, ligado a nós, né? O último período que a igreja de Laodiceia representa a igreja que nós estamos vivendo hoje, isso a gente vai ver no capítulo 3. Então, a mensagem das 7 igrejas, a importância, o contexto, porque tudo isso a gente começa a ver a partir do próximo domingo, né, no tema 2, no capítulo 2. Tá ok, não tem dúvida? Alessandro, alguma dúvida, alguma colocação? Tentando colocar meu áudio aqui. Não, nenhuma dúvida não, Lúcio, por enquanto não. É um capítulo que a gente sabe, assim, que é um capítulo bem complexo, né? Eu até cheguei a comentar aí com você no Instagram, que quando eu estudei o livro de Apocalipse, no começo a gente fica com medo, né? A gente fica um pouquinho com medo por conta das mensagens, né? E quando a gente não compreende corretamente as mensagens, realmente dá um pouquinho de medo, e até mesmo pelo que foi colocado no início, né? O livro de Apocalipse, ele tem trago, né? Ele é um livro que tem trago várias mensagens proféticas que já estão se cumprindo, né? E a gente tem visto isso acontecer através de várias situações, vários acontecimentos que a gente pode ver aí no mundo, né? Eu não sou muito de assistir jornal, não gosto muito de assistir jornal, mas a gente acompanha várias notícias. Hoje em dia a rede social está aí, então a gente tem visto várias notícias, né, nas redes sociais sobre os vários acontecimentos que o livro de Apocalipse tem trago para a gente. Então, por isso, às vezes dá um certo medo. É um livro que dá um certo medo por conta desses acontecimentos, mas é um livro que, ao mesmo tempo, né, por outro lado, é um livro que traz também esperança ao cristão. Aquele que acredita e aceita a mensagem de Jesus Cristo, é um livro que mostra que no final nós vamos vencer, né? Jesus Cristo já venceu por nós, né? Então é um livro que, ao mesmo tempo que traz medo para alguns, quando a gente compreende ele de forma correta e a mensagem de forma correta, é um livro também que nos traz muita esperança, né? Exatamente. O livro do Apocalipse, ele traz 7 mensagens de bem-aventuranças, como essa que nós lemos aí do verso 3, né? Bem-aventurados que leem, ou seja, felizes. Tem 7 versículos falando sobre isso, e tem 7 promessas que inicia assim também: ao vencedor darei, ao vencedor darei. E a nós que estamos hoje vivendo esses últimos dias, que aguardamos o retorno de Jesus, nós aguardamos essa promessa, né? Está lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o livro do Apocalipse, ele traz para nós uma mensagem, como eu já disse aqui na aula, de extrema necessidade para os dias que nós estamos vivendo, e é uma mensagem. O capítulo de hoje é o mais light, o capítulo de hoje é o mais tranquilo. A mensagem de Apocalipse, ela vai exigir de nós uma mudança de postura. Ela vai exigir de nós, a mensagem do Apocalipse, que não dá só para ficar olhando os acontecimentos e dizer, tá bom, é profecia, final dos tempos. Mas se eu quero algo diferente, se eu quero realmente estar nesse grupo dos vencedores que vão receber a coroa da vida eterna, se eu quero estar no grupo daqueles que irão morar com Jesus quando ele voltar, eu preciso ter atitude diferente diante do que eu estou vendo.
eu preciso dar resposta diferente diante dos acontecimentos que eu estou vendo e não simplesmente me conformar e dizer, é final dos tempos. Mas a igreja de Laodiceia é sonolenta, a igreja morna mesmo. Não, a gente precisa ter atitude diferente, postura diferente, reconhecer que estamos vivendo nos últimos dias. Talvez aí vocês que estão aqui já tenham curiosidade, algumas pessoas lá já me perguntaram no Instagram, e o novo Papa, e o Papa Leão? A gente vai chegar lá pelo capítulo 13, vamos falar aí das bestas do Apocalipse, vamos falar sobre essa questão, porém, o Apocalipse exige de mim, exige de cada um de vocês que estão aqui, posicionamento. Eu estou recebendo um conhecimento, eu estou recebendo uma mensagem, eu estou vendo o que está acontecendo, então eu tenho que ter uma atitude de me posicionar, de aceitar o que essa verdade, o que essa mensagem está me dizendo e praticar em minha vida. E o guardar lá do verso 3, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. E guardar, e praticar, e viver essa mensagem. João, como os outros discípulos e muitos outros mártires, para que a Bíblia chegasse a nós hoje, pagaram com o preço da própria vida, né? Se entregaram, se permitiram, passaram por momentos difíceis, de fome, de tortura, para que a palavra de Deus fosse preservada, para que ela chegasse a nós hoje. Vai chegar um tempo que a palavra de Deus novamente será tirada do nosso alcance. Nós não teremos ela mais com a facilidade que a gente tem hoje, com várias Bíblias em casa, com a Bíblia no celular, isso será tirado. Ela precisa estar aqui na nossa mente, precisa estar guardada na nossa mente. Então, tem que aproveitar o tempo que eu tenho hoje para estudar a palavra, para ler a Bíblia, para conhecer essas verdades, para pesquisar. Temos a facilidade hoje da internet de pesquisar, de tirar dúvida. Muitas pessoas renomadas que tratam também do assunto do Apocalipse. Então, hoje é o tempo que nós temos, que eu e vocês têm de aproveitar para ler a palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus, para assimilá-la, para viver essas verdades tão importantes e nos posicionar diante dos acontecimentos que estão ocorrendo agora na história final deste mundo. Wesley, gostaria de fazer uma colocação final? Oi, Lúcio, não entendi. Se você gostaria de fazer, a gente está encerrando já. No final, você tem alguma colocação, alguma consideração a fazer sobre este capítulo 1? Lúcio, como você disse, ele é um tema mais introdutório, de muitas coisas que virão, e o meu incentivo é que permanecemos nessa classe, porque nós vamos descobrir muitas coisas que aparentemente parecem ser de Deus, mas não é, e como que Deus vai nos revelar o caminho que nós devemos seguir. Que Deus nos abençoe, porque quando nós estudamos a Bíblia, é possível que tenhamos obstáculos, dificuldades, mas que Deus possa fortalecer a nossa fé e que possamos permanecer firmes com o propósito de estudar e conhecer a vontade de Deus. Amém. Sheila? Muito bem, o meu Instagram continua aberto lá, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar lá. Teve muito mais pessoas que se dispuseram a estudar, mas talvez o dia, o horário, entrarei em contato com elas novamente durante a semana. Essa aula eu gravei, repasso para eles, para que no próximo domingo a gente esteja aqui de novo para estudar o capítulo 2, começando a estudar aí sobre as 7 igrejas. E se vocês tiverem outras pessoas que gostariam de estudar Apocalipse, pode me mandar também falar sobre elas, o contato de WhatsApp ou no Instagram, que eu encaminho um link para que elas também possam participar conosco no próximo domingo. Bom, alguém, alguma dúvida, alguma colocação mais? Então, vou, nesse momento, pedir ao Wesley para fazer uma oração e a gente encerra o estudo nesse momento. Oremos. Soberano Deus, nós agradecemos a Ti porque nós reconhecemos ser um privilégio estudar a Tua palavra, que as Suas instruções são sempre para o nosso benefício e nunca para o nosso mal. Mas nós
buscamos ao Senhor com humildade, com nosso coração contrito, pedindo que o teu Santo Espírito possa revelar a verdade e que o seu Espírito Santo possa nos ajudar, não somente a compreender, mas colocar em prática aquilo que estamos aprendendo e aquilo que nós iremos aprender. Que o Senhor continue abençoando o Lúcio, a Sheila, na condução desse estudo, e que o Senhor nos tenha uma semana feliz na tua companhia. Abençoe os nossos convidados, que eles recebam também a tua paz. É o que nós pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Um excelente restante de domingo, então, a todos vocês. Deus abençoe. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no Instagram. E até o próximo domingo. Um abraço.